a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nossa caminhada pascal, seguindo os passos de Jesus crucificado, ressuscitado. Neste caminho, nos deparamos com Jesus diversas vezes, mas nem sempre nosso olhar está atento. Abramos nosso coração e deixemos que a palavra de Deus o faça arder. Obrigado a Edilene pela acolhida. Fomos muito bem recebidos e temos a certeza que junto agora com você nós estamos proclamando a palavra de Deus e te dando força para que tudo dê certo na sua vida e da sua filha. Amém. Que hoje acolhe o nosso grupo de reflexão. Escutaremos atentos a experiência dos discípulos de Emaús, que após o acontecimento traumático da cruz, vivenciaram a alegria de estar com Jesus ressuscitado e depois voltar para permanecerem unidos aos demais discípulos. É na vida da comunidade que experimentamos o Senhor. Assim vamos rezar hoje a oração por uma igreja sinodal. Uma igreja sinodal é uma igreja que caminha junto em comunhão. Coloquemo-nos diante do Divino Espírito, o amor que une a Trindade Santa, para que a nossa comunidade também viva a comunhão. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo, eis-nos aqui reunidos em nosso nome. Só a vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir, como caminhar juntos rumo à meta. Para que nossa comunidade viva a sinodalidade, precisamos estar abertos a escutar o outro, nosso próximo. Somos povo peregrinos, queremos caminhar juntos e celebrar nossa vocação como uma igreja participativa e missionária, construindo um reino de vida plena para todos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Andavam pensando tão triste, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus chegou devagar. De que vocês estão palestrando? É o Senhor não puder enxergar. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Podemos dizer que o Evangelho dos discípulos de Emaús é uma catequese sobre a Eucaristia para as primeiras comunidades.
mas também para a nossa. Chegamos muitas vezes na comunidade desanimados e a palavra de Deus nos mostra o caminho a seguir. Depois vamos para junto da mesa e é Jesus quem nos parte o pão. Após toda essa bela experiência, somos chamados a voltar para casa, transformados pelo Cristo ressuscitado. O primeiro ponto que chama a atenção no texto é que os dois caminhantes saem da comunidade dos discípulos para voltar para casa com a sensação de derrota. O caminho era de 11 quilômetros até uma cidade chamada Emaús. Podemos dizer que aquela caminhada era muito mais do que uma jornada pela estrada de chão batido. É uma viagem interna pelas estradas poeirentas do coração. O texto diz que um do discípulo se chamava Cleófas, mas o do outro não cita o nome. Seria a mulher de Cleófas? Ou talvez também colocar o nosso nome no outro discípulo? Pois também estamos nesta viagem. Jesus se coloca no caminho, diante do sentimento de luto. Não o reconhecem, mas Jesus faz algumas perguntas pedagógicas. É Ele quem os conduz e nos conduz pelo caminho. Chegando a Emaús, eles pedem: fica conosco, Senhor. O texto diz que Jesus entrou para ficar com eles, não ficar apenas uma noite, mas para permanecer sempre entre eles. E naquela mesa, no pão repartido, Jesus desaparece, mas eles reconhecem: Ele está vivo e está conosco. Assim, a transformação acontece. Se eles tinham medo da noite e da escuridão, a luz de Jesus faz com que caminhem alegres de volta a Jerusalém, para permanecer com os outros discípulos. Muitas vezes nossa vida também está sem sentido. Fica conosco, Senhor, para que também sintamos nosso coração arder, justamente para sabermos que não estamos sozinhos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando entre si a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam juntos, Jesus, em pessoa, aproximou-se e foi caminhando com eles, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou-lhes então: de que assunto falais pelo caminho? Eles pararam com tristeza no rosto. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: és o único peregrino em Jerusalém que ignora o que ali se passou nestes dias. Que foi? Perguntou ele. Disseram-lhe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que haveria de libertar Israel.
Mas, além de tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Verdade é que algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram espantados. Foram ao sepulcro de madrugada e não acharam seu corpo, voltando dizendo que lhes apareceram anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam as coisas conforme as mulheres disseram, mas a ele não o viram. Então ele lhes disse: homens sem inteligência, como vosso coração é lento para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que lhes dizia a respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, ele deu a entender que ia para mais longe, mas insistiram com ele, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se acaba. Ele entrou para ficar com eles. Estando à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, deu a eles. Neste momento, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. Palavra da salvação. Somos lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. A pergunta mais importante que podemos fazer é: onde está Jesus ressuscitado? Muitos gostariam que ele estivesse apenas em Deus. Seria mais cômodo. Outros gostariam que ele estivesse apenas no fundo do nosso coração. Também seria cômodo. Outros ainda gostariam de confiná-lo num templo ou de prendê-lo dentro de instituições, estruturas e esquemas. Mais cômodo ainda, porque assim Jesus estaria inteiramente sob controle, o que interessaria muita gente. Esse evangelho vem nos mostrar os lugares fundamentais onde o ressuscitado se manifesta, nos caminhos da humanidade, atento às aspirações e busca das pessoas. Se encontra na palavra, no gesto da partilha, principalmente na Eucaristia. Ou seja, Jesus está no centro do povo cristão, a igreja viva, reunida em torno dos apóstolos. O Senhor ressuscitado também caminha muito perto de nós. No entanto, assim como os discípulos de Emaús, nós marchamos absorvidos pelas nossas dificuldades e não nos detemos para distinguir os enigmas de nossa vida. Não entendemos as coisas que nos ocorrem. Nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tiram a tranquilidade e muitas vezes mergulhamos na tristeza e na desesperança. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais nada para onde correr. Somos sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. A certeza de que realmente o Senhor ressuscitou e está muito perto de nós, porém, pode mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que nos tiram do sério. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil
e também muito simples. Precisamos estar atentos para reconhecê-lo. Podemos sentir a sua palavra ressuscitada quando simplesmente meditamos na sua palavra, quando o contemplamos, o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. Ao nos deixarmos banhar pela sua luz, nós também desvendamos os mistérios da nossa existência quando nós participamos de uma celebração eucarística e comungamos o seu corpo e o seu sangue. Nós distinguimos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde, mesmo que aparentemente nada aconteça de extraordinário. Assim como os discípulos de Emaús, somos motivados a viver a boa nova por onde passarmos. Realmente, Jesus ressuscitou e apareceu a mim. Tudo está escrito e marcado no nosso coração. Nunca mais seremos os mesmos. Virgem Maria, Mãe de Jesus ressuscitado, ajude-nos a fazer com que o aleluia entoado neste tempo pascal seja um canto de gratidão pelo nosso batismo, de cuidado pela vida humana de todos e de esperança pela vida eterna. Amém. No ano de 2004, São João Paulo II escreveu uma carta apostólica para o ano da Eucaristia, que aconteceu entre outubro de 2004 a outubro de 2005. A carta recebeu o nome de Mani Nobiscum Domini, que significa permanece conosco, Senhor. Esta carta foi inspirada no texto dos discípulos de Emaús, que partilhamos hoje. Ela traz orientações não apenas para a vivência do ano da Eucaristia, mas uma catequese sobre o seu sentido. Diz-nos São João Paulo II, na estrada de nossas dúvidas e de nossas inquietações, às vezes de nossas ardentes desilusões, o divino caminhante continua a fazer-se nosso companheiro para nos introduzir, com a interpretação das Escrituras, na compreensão dos mistérios de Deus. O Santo Padre também fala que a Eucaristia deve ser compreendida como banquete e, ao mesmo tempo, sacrifício, visto que Cristo representa em cada missa a sua entrega, uma vez por todas, no Calvário. Alimentai-nos, Senhor, com as suas mesas, a da palavra e a da Eucaristia, para que possamos testemunhar Jesus pelo caminho. Contemplando a caminhada dos discípulos de Emaús, peçamos a Jesus que caminhe conosco e nos mostre o verdadeiro roteiro a seguir. Os dois discípulos andavam entristecidos, conversando sobre os acontecimentos daqueles dias. Faz, Senhor, que caminhamos unidos e que os desafios deste mundo não nos impeçam de seguir adiante. Rezemos. Fica conosco, Senhor. Jesus se colocou no caminho e foi explicando toda a Sagrada Escritura, a ponto de fazer o coração deles arder. Fazei, Senhor, que vossa santa palavra faça também conosco o nosso coração arder e com isso sejamos verdadeiros viventes de vossos ensinamentos. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Jesus se pôs à mesa com os discípulos e, após abençoar, partir e entregar o pão, eles reconheceram que era o Mestre. Faz, Senhor,
que reconheçamos todas as vezes que a partilha acontece e que a esperança sempre ressurja em nossos corações. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Vamos rezar então o Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo a Edilene por o nosso encontro, por todos os nomes que estão na caixinha, por todas as pessoas que estão precisando e contam com as nossas orações, que Jesus possa realmente ouvir a cada uma das nossas preces e fazer com que cada um de nós receba aquilo que merecemos receber, que é a nossa saúde. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Todas as famílias da nossa paróquia e pelos aniversariantes de hoje, rogai por nós. Jesus, todos os dias vos encontramos no caminho. Muitos vão os reconhecer quando repartirdes conosco o vosso pão. Que neste nosso encontro saiamos com o coração ardente, pois o Senhor estava conosco o tempo todo. Dai-nos vossa bênção e que voltemos para nossas casas, animados pela vossa ressurreição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando ao final, ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa. Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores.